Olá, pessoal. Leandro de Jesus aqui com vocês. Já estamos aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos a essa live, essa super live especial com nosso grande convidado aqui, né, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, ex-deputado federal, um homem que tem lutado aí pelo nosso país. E essa live é super importante porque nós vamos tratar de temas de grande relevância, temas que estão em evidência, os desafios da nossa democracia, uma democracia já tão fragilizada, e esses últimos fatos que têm acontecido, principalmente o fato do nosso deputado federal, Daniel Silveira, ter sido preso de maneira arbitrária. Esse é um dos temas que eu quero tratar aqui com o Bob Jeff, né, como muitos gostam de chamar. Presidente Roberto Jefferson, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Para mim é uma imensa satisfação poder falar com o senhor aqui. Prazer meu, Leandro. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem o senhor. Então tá bom. Eu botei agora esse microfone de ouvido aqui que pediu. Eu fico muito feliz de falar a você, Leandro. Eu sei que você é um cristão conservador, tem um movimento grande aí de youtuber como cristão conservador, muito conceituado, muito ouvido na Bahia, que é o berço da civilização cristã brasileira. Então, falar você é um prazer, e falar o povo baiano, um prazer redobrado. Vamos à luta, meu irmão, vamos à luta. Vamos à luta. E nós estamos enfrentando, presidente, eu agradeço, inclusive, ao senhor aqui pelas palavras, e nós estamos enfrentando, de fato, grandes desafios, né, no nosso país, aqui na nossa democracia, na nossa já fragilizada democracia, como eu costumo dizer. E eu queria começar falando com o senhor, queria que o senhor comentasse, antes de falar especificamente sobre a prisão, no meu ponto de vista jurídico, aqui falo até como advogado, na especialização, inclusive, que eu tenho na área de ciências criminais, uma prisão arbitrária do deputado Daniel Silveira, que é o que tem causado um grande espanto aí para toda a nossa sociedade. Falando aqui especificamente ainda do inquérito, né, o inquérito do fim do mundo, onde nós temos aí diversas ilegalidades, né, dentro desse inquérito que foi ex officio, né, do STF, onde já tinha ali alguém a conduzir, né, não houve, inclusive, não foi respeitado sequer o princípio do juiz natural. Nós tivemos ali diversas ilegalidades nesse inquérito, que é o inquérito 481, onde os princípios constitucionais que garantem ao cidadão o poder de, ao menos, se defender ante o juízo, nenhum princípio ele foi respeitado. Sequer o sistema acusatório em nosso país, em que há ali uma divisão de funções na condução de um processo para que aquele que é acusado tenha a possibilidade de se defender. Nem sequer esse princípio, ou melhor, esse sistema acusatório foi respeitado, onde nós teríamos ali a divisão de funções, aquele que julga, aquele que acusa, né, o Ministério Público que tem um papel ali fundamental de oferecer uma denúncia ou de acompanhar até as investigações que são realizadas pela Polícia Civil ou Federal, no caso. E no caso desse inquérito, nós estamos lidando numa situação em que há uma concentração de poderes, tá, ali no ministro Alexandre de Moraes, em que este mesmo sujeito, ele acaba sendo o julgador, um juiz, ele acaba conduzindo as investigações, ele também acaba se portando como aquele que oferece as denúncias ou que provoca as denúncias, e ao mesmo tempo se coloca como vítima. Então nós temos essa situação, todo esse desenrolar desse inquérito, que ele é inconstitucional desde a sua origem e que já resulta aí em diversos prejuízos à nossa democracia. Queria que o senhor comentasse sobre a condução desse inquérito e até o desenrolar dele nesses atos finais últimos, né, que nós estamos podendo acompanhar. Leandro, eu vou pegar uma frase que você falou da frágil democracia que nós vivemos. Você falou isso 4 ou 5 vezes na abertura dessa nossa entrevista. Temos uma democracia fragilizada. O que dá o sentimento de democracia ao cidadão de um país? É a liberdade do parlamento? É a legislação do parlamento? Em parte. É
a legislação votada no Congresso Nacional, em parte. É a chancela das legislações, não é? Feitas no Congresso Nacional pelo presidente da República, em parte. Qual é o verdadeiro sentimento democrático? A democracia é o regime da lei. Quando você se sente realmente vivendo uma democracia? Quando há justiça. E os estarem onde está o direito. Então, o cidadão se sente num regime democrático quando há segurança da aplicação da lei. Você faz um buraco na calçada em frente à sua casa. Para mexer na pena de água lá ou numa rede de esgoto que está vazando. Deixa aberto o buraco com um tapume de uma madeira frágil. Eu venho, piso, caio dentro do buraco, o buraco tem 1 metro, eu quebro a perna. Eu processo você para pagar o que eu gastei de hospital para corrigir a minha fratura na perna, a prótese que eu tive que comprar, o tempo que eu fiquei parado sem poder produzir trabalhando. E aí ganho e recebo essa indenização, pago ao hospital, pago ao fornecedor da prótese e recebo aquele mês ou 2 meses de renda que foi suspensa durante a minha inatividade para recuperar da fratura. Isso é o sentimento de democracia, da justiça feita, da aplicação da lei. O que é a democracia? O que difere a democracia da tirania, da ditadura? É o regime da lei. Tudo é dentro da regra da lei. A fragilidade que nós estamos sentindo no Brasil, a fragilidade que você verberou e reverberou na abertura dessa entrevista, no prefácio, no preâmbulo, no exórdio dessa entrevista, você fala claramente. A fragilidade democrática, ela está igualada na insegurança jurídica. Hoje nós não temos segurança jurídica para nada. Se o Supremo, que é a Suprema Corte Constitucional do Brasil, virou um partido político, isso demonstra que a justiça está fragilizada. Mas você está na Bahia. O Brasil foi sacudido por uma denúncia feita por uma desembargadora presa em delação premiada, que outros 49 desembargadores, com ela 50, vendem sentença também. Se a justiça, se o juiz é corrupto, não há justiça. Deus diz isso, está em Provérbios. Se o juiz é corrupto, se ele recebe dinheiro para fazer a sentença, ele prejudica uma parte, não pelo sentimento de justiça feita, mas pela corrupção praticada, pela venda da justiça da sentença que ele vendeu. Ele é um corretor do direito. Ele deixa de ser um desembargador e vira um corretor remunerado do direito. E você pega esse microexemplo de um tribunal na Bahia e ele transforma num macroexemplo do Supremo Tribunal Federal, onde todos nós suspeitamos de corrupção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nenhum deles permite o cotejo do seu rendimento de funcionário público, porque eles são todos empregados do povo, são funcionários públicos que ganham um salário de R$30 mil. E todos moram em mansões milionárias, na Ponta do Picolé, mansões em São Paulo, coberturas no Rio de Janeiro, mansões em Portugal, mansões na França, todos eles. Eles têm que explicar para o povo do Brasil como é que, recebendo um salário de R$30 mil, eles têm patrimônio de 40, 50, 60, 100 milhões de reais. Como? Qual é o milagre que eles fazem? A multiplicação do dinheiro, repetindo Jesus na multiplicação do pão e do peixe. Eles multiplicam o dinheiro, eles fazem milagre, porque eles são semideuses no Olimpo. Então, eles já estão fazendo o milagre da multiplicação do salário,
o salário dele de 30 vira 300 ou 3 milhões por mês? Então, isso é uma primeira pergunta que eu faço. Segundo, virou um tribunal político, o Supremo Tribunal Federal. Deixou de ser uma corte constitucional e passou a ser uma corte política. É uma corte comunista, de esquerda. Ela só faz o que o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB querem. Toda vez que entra uma ADI, uma PDF, de um dos partidos subscritores do Foro de São Paulo no Supremo, esse partido vence com a sua tese, que foi derrotada no Congresso Nacional. Então, o que é o Supremo hoje? Ele é o Soviete Supremo. Ele deixou de ser um Supremo da Justiça para ser um Soviete Supremo, que é um tribunal do Partido Comunista. Na União Soviética antiga e na China atual, não há um poder judiciário que julgue, como no Brasil, independentemente do Partido Comunista. O Soviete Supremo, na União Soviética, era uma corte que julgava não dentro da justiça, da instituição justiça, mas dentro do partido político. O Soviete Supremo representava a justiça do Partido Comunista Soviético. E o que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil hoje? O Soviete Supremo. Ele não decide de acordo com a Constituição, ao contrário. Eles praticam um ativismo judicial que tem como líder o ministro Barroso, que é do Rio de Janeiro, nomeado ministro do Supremo pela TV Globo. Ele é ministro da Globolixo, foi a Globolixo que fez dele ministro, que o direito não está escrito na Constituição. A justiça está em algum lugar e que eles, que são os homens ungidos de Deus, é que têm que descobrir onde está a justiça. Então, toda hora eles rasgam a Constituição. Se o texto constitucional não é respeitado, o que gera? Uma brutal insegurança jurídica, o que leva a essa sensação que nós estamos vivendo hoje da falência do regime democrático. Esse é o Supremo Tribunal Federal. E mais, eu quero lembrar você, Leandro, só como soma aqui, vou fazer a introdução do exórdio, do prefácio que você já fez da entrevista. Você se lembra quem abriu o caminho para a narcoditadura da Venezuela? Você tem hoje na Venezuela um narcogoverno, um governo que é financiado e protege o narcotráfico internacional. Começou com o coronel Hugo Chávez e esse narcotráfico ainda governa a Venezuela hoje pelas mãos do Maduro e dos seus asseclas. Você lembra quem abriu caminho para esse governo narcotraficante da Venezuela? Eu vou relembrar você. Foi a Suprema Corte, a Narcocorte Constitucional Venezuela. O narcotráfico comprou a Corte Constitucional, porque é muito mais barato que comprar um parlamento inteiro, Senado e Câmara dos Deputados. Você compra um pequeno grupo de poder na Narcocorte Constitucional. Então, a Corte Constitucional venezuelana, vê se há coincidências. Primeiro, prendeu todo cristão conservador que se opunha ao marxismo. Segundo, fechou todas as rádios que verberavam a palavra de Deus e dava espaço aos liberais cristãos não marxistas. Terceiro, defraudou as eleições. Trocou de datas a seu bel prazer, disse quem podia ser candidato, quem não podia, impugnava candidatos assim. Esse não pode ser, e arranjava um motivo qualquer para impugnar a candidatura, e na hora de apurar, não fazia o escrutínio público, fazia um escrutínio secreto, como é feito hoje no Brasil com as urnas eletrônicas. O que te lembra esse
Corte Constitucional da Venezuela, olhando para o Brasil de hoje, esse tribunal que é o Supremo Tribunal Federal, cheio de homens que fazem o seguinte: 2 traficantes importantes do PCC, perseguidos por anos pela Polícia Federal, anos, gastaram, acho que, 4 milhões de reais do Tesouro Nacional para prender os 2 maiores traficantes do maior cartel criminoso do Brasil, que é o PCC em São Paulo. Foram presos 2. O ano passado, em setembro, foi solto por um ministro do Supremo dizendo que ele poderia pegar Covid no presídio. Soltou. E nós queríamos que ele pegasse mesmo e morresse lá. Mas ele soltou. Agora, no início do ano, outro chefe do PCC em São Paulo foi solto pelo mesmo ministro, saiu da cadeia, foi para a cidade de Londrina, no Paraná, alugou um avião particular e fugiu para o Paraguai e nunca mais voltou ao Brasil. O seu Alexandre Moraes, o Xandão, maridão da dona Vivi, ele é suspeito de quê? O que o povo de São Paulo diz que ele era? Advogado de quem em São Paulo? Esse carrasco aí, que nesse inquérito do fim do mundo aberto pelo regime. Esse inquérito não foi aberto pelo Código Penal, nem pelo Código de Processo Penal, pelo regimento interno que visa coibir e investigar crimes internos praticados dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. Eles foram e fizeram uma interpretação que esse artigo 23 do Código de Conduta do Supremo, do regimento interno, era lato sensu. Então, abriram um inquérito do fim do mundo, onde ele, que é vítima de uma acusação de corrupção, e é vítima de uma acusação de ser membro do PCC, não é, do primeiro comando da capital, é vítima, mas ele é o delegado de polícia que instaura o inquérito, ele, o Toffoli, que é acusado de corrupção no seu imposto de renda, e o Gilmar Mendes, que é também acusado de enriquecimento ilícito. Então, os 3 que são vítimas de acusações que poderiam ser contestadas na justiça, injúria, calúnia, difamação, queixa-crime e lei civil de indenização, indenização por acusação à autoridade sem prova, sem fundamento. Não, eles fizeram a norma interna do tribunal suplantar a legislação constitucional e penal do Brasil. Então, eles se estabeleceram acima do ordenamento jurídico. Fizeram esse inquérito do fim do mundo, onde eles são vítimas, delegados de polícia, porque investigam, promotores, porque denunciam, e juízes, quando julgam. Então, eles são deuses. Eles acabaram com a segurança do país, a segurança jurídica, por absoluta inconstitucionalidade e imoralidade na prática do exercício do direito. Tanto que nós pedimos o impeachment deles no Senado, principalmente aí do maridão da dona Vivi, o Xandão, porque isso é um crime contra a legislação brasileira, é abuso de poder. Isso chama-se crime de abuso de poder. E está lá, na lei do impeachment, quando o ministro comete crime de abuso de poder, ele pode ser empichado, ou quando ele tem atividade político-partidária, que é o caso. Hoje, o seu Xandão é um braço, junto aí com o Lewandowski, junto com o Fachin, junto com o Gilmar Mendes, eles são um braço da esquerda, junto com o seu Toffoli, eles são um braço do partido, ou dos partidos comunistas no Brasil. Então, eles se transformaram num órgão paraestatal, eles não são mais um tribunal, eles são um partido político que punem todos aqueles que são cristãos e conservadores e liberais.
Para os comunistas é um tratamento. O Lula está solto, mesmo condenado em terceira instância, há 20 anos de prisão, ele está solto. Nem tornozeleira eletrônica ele usa. Por aí. Vai para Cuba, viaja o mundo, volta de Cuba com Covid, aí vem se tratar no Brasil porque não acredita na medicina cubana. Ao Zé Dirceu, que foi condenado já há 30 anos em terceira instância, na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal, no Superior Tribunal de Justiça, está andando por aí, sem tornozeleira, a fazer bravatas contra a estabilidade e a ordem constitucional. Ele diz, nós retomaremos o poder. Mas como? Pela eleição? Não. Vamos retomar. Quer dizer, pela força. E isso não é uma ameaça à ordem democrática, à ordem institucional? Um preso em liberdade provisória, condenado a 30 anos, que tinha que estar cumprida a sentença, solto. Não, mas está de tornozeleira a blogueira lá de Brasília, porque esculhambou os ministros do Supremo, não com a instituição do Supremo, mas esses homens do Supremo. Ou Oswaldo Eustáquio, que denunciou até o lobby do escritório de advocacia da dona Vivi Moraes, mulher do seu Alexandre Moraes, e foi preso. Está de tornozeleira, impedido de se tratar, porque não pode fazer os exames, porque aquela tornozeleira não pode passar na máquina de ressonância magnética. Então, ele não pode fazer o exame de ressonância magnética. Está paraplégico, mas precisava fazer hidroterapia na piscina, mas não pode, porque se entrar com a tornozeleira, ela entra em curto e ela paralisa o funcionamento na hora. Esse, por crime de opinião, está preso e proibido pelo maridão da dona Vivi, pelo seu Xandão, de se encontrar com qualquer pessoa. Está preso num isolamento em casa. Ele não pode. Se você quiser ir lá visitá-lo, Leandro, você não pode. Se eu quiser ir em casa visitá-lo, por solidariedade, eu dizer, Oswaldo, vim trazer meu abraço, a minha solidariedade, eu não posso. Proibiu. Quer dizer, o homem que nem denunciado não tem investigação policial, não tem denúncia do Ministério Público, não tem instrução criminal, não tem sentença condenatória, num inquérito que é ilegal, imoral, inconstitucional, num inquérito que é canalha, desonesto, é antijurídico, ele está preso, em casa, isolado, e não pode se tratar. E quem investiga esses sujeitos que fazem aqui no Brasil, ao nosso ver, o jogo do narcotráfico? Tal lá como cá, quem abriu caminho para a ditadura, ditadura vermelha comunista na Venezuela? O Narcotribunal Constitucional venezuelano. Tal lá como cá. É o que nós estamos sentindo aqui, Leandro. É o que nós estamos vendo aqui. Homens que, assim, o Fachin proibiu, olha só, que a polícia no Rio de Janeiro combata o narcotráfico. Não pode entrar nas comunidades onde estão as fortalezas do narcotráfico. Morro do Alemão, a Baixa do Sapateiro aqui, a Favela da Maré, a Rocinha, a favela de Jacarepaguá, o Morro de Dona Marta, onde há o narcotráfico muito poderoso. Ele proibiu a polícia de ir lá enfrentar os narcotraficantes. Proibiu, por um despacho. Não pode sequer botar um drone voando para investigar as atividades dos bandidos dentro das comunidades. Não pode. Não pode passar o helicóptero da polícia por cima daquele local. Não pode. O Fachin proibiu. Então, há uma nítida proteção de ministros do Supremo ao narcotráfico, o que se assemelha muito ao que havia na Corte Constitucional venezuelana, que foi cooptada e corrompida pelo narcotráfico
internacional, principalmente o colombiano, das Farc, e abriu caminho, quando tirou da frente as vozes de oposição, liberais, cristãs, tirou da frente, prendeu todos, fechou todas as rádios, suspendeu toda a mídia social de pessoas que, como você e eu, fazem essas denúncias de público. Abriu caminho para a narcoditadura de esquerda, que começou lá com aquele coronel Chaves, o bolivariano, como ele se dizia. Nós somos aqui um regime bolivariano, que era uma maneira que eles encontravam de amenizar a palavra somos uma ditadura comunista, né? Usavam uma linguagem metafórica para não fazer um impacto muito grande na comunicação governamental. E agora, a narcoditadura de esquerda tem como chefe o seu Maduro, tudo aberto pela narco-corte constitucional venezuelana. Esse é que é o perigo, o risco dessa incerteza, dessa insegurança jurídica, dessa instabilidade jurídica a qual você se referiu na peça exordial preambular, prefacial, inicial da sua entrevista que está sendo levada comigo agora ao vivo para todo o povo que te acompanha. Bom, presidente, toda a sua descrição aqui enfim, descreve muito bem o que está acontecendo em nosso país. E aqui ainda faço questão até de relembrar, aos últimos dias, a fala do Barroso, onde, de uma maneira absurda, eu acho que falta até vergonha na cara dele ao afirmar que lá na Venezuela o que tem lá é um conservadorismo, seria um regime de direita. Então, assim, ele tem a coragem, né, de vir a público ainda para fazer tal afirmação. Realmente nos espanta como se comportam esses ministros da Suprema Corte, né, ou da nossa Corte Constitucional. E, de fato, o que a gente pode observar ao longo desses vários anos, como bem o senhor é um favorecimento à criminalidade, não apenas na Suprema Corte, mas se pudéssemos observar e fazer um levantamento nos tribunais de justiça, eu posso falar até como o senhor citou aqui, o Tribunal de Justiça da Bahia, que temos aí vários desembargadores, desembargadoras que foram presos, afastados, juízes também, escândalos de corrupção, venda de sentenças. Não é a primeira vez, inclusive, que isso acontece aqui na Bahia, né? Já tem um histórico aí, um precedente, onde isso já aconteceu outras vezes. Então, assim, isso nos espanta porque a criminalidade, as facções criminosas, os criminosos de toda espécie são favorecidos por decisões de tribunais de justiça, da Suprema Corte, do STF. E fica muito claro que há pelo menos do meu ponto de vista, que há realmente uma associação, né, entre estes e aqueles que fazem parte dessas facções criminosas, a exemplo do PCC ou do Comando Vermelho. Enfim, não é à toa que o que deixa, inclusive, o povo brasileiro espantado, nós que estamos acompanhando as decisões desse judiciário, o que nos deixa espantado é a gente presenciar, acompanhar um jornalista como Oswaldo Eustáquio ser preso, mas não apenas preso, massacrado, sem direito de defesa, sem saber sobre o que está sendo acusado, sem ter acesso amplo aos autos, sem ter a possibilidade de exercer a sua ampla defesa a um contraditório justo dentro de um processo, de um procedimento que já nasceu, de fato, corrompido na sua essência, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o Oswaldo Eustáquio, o jornalista, ele foi massacrado. E hoje nós estamos vendo a situação em que ele se encontra, o senhor relembrou muito bem aí, inclusive, numa situação de paraplegia, sem poder realizar um tratamento. Então, isso extrapola todos os limites da perversidade. Mas é o que eles são, comunistas, eles são perversos, eles não têm amor à vida humana. E, por outro lado, a despeito disso, em uma contradição tremenda, em que nós podemos ver, inclusive o senhor citou muito bem aí,
Nós vemos líderes das facções criminosas, líderes do PCC, sendo favorecidos, soltos, né? Ou ainda, como o senhor citou muito bem, né, o Lula, o Dirceu, condenados, pessoas que afundaram esse país na miséria, na corrupção, e que quebraram a nossa economia, organizações criminosas, todos eles favorecidos aí em liberdade, viajando, inclusive colaborando para desestabilizar o nosso país. Então, quando a gente faz essa análise, o senhor fez muito bem, vê-se claramente que essa Suprema Corte ela tem um lado. Ela escolheu um lado, né, para agir politicamente. Então, é uma Suprema Corte que ela não está ali verdadeiramente como deveria ser um poder constitucional, a Suprema Corte, para defender os interesses do povo, para defender a Constituição, não. E eu até falei ontem, presidente, que nós temos a nossa Constituição é o que deveria ser a nos dar uma segurança jurídica, porque a nossa Carta Magna é o nosso contrato principal de todos com todos e o do povo com o Estado. E a nossa Carta Magna ela foi rasgada, a nossa Constituição ela foi jogada no lixo mais uma vez. E enquanto operações são proibidas no Rio de Janeiro para combater o tráfico, ou até proibidos os helicópteros, né, para fazer as operações nos morros do Rio de Janeiro, né? Enquanto aqui na Bahia, inclusive, presidente, se fala, inclusive, em tentar flexibilizar, né, e discutir as drogas, né, ou a liberação das drogas, acredite, o novo SSP aqui da Bahia já fala em discutir a liberação das drogas aqui na Bahia. Enquanto toda a criminalidade é favorecida, nós estamos vendo aí esse ato criminoso, esse ato antidemocrático, que foi a prisão do deputado Daniel Silveira, se aproximando da meia-noite, um mandado de prisão completamente descabido, onde se fala em mandado de prisão em flagrante. Nós que somos conhecedores da lei e pesquisamos o que é um flagrante e o que é um mandado de prisão, nós sabemos que não há necessidade, se existia um flagrante ali, não haveria necessidade de mandado. Então, são coisas incompatíveis, até uma ilógica, algo completamente fora do comum no mundo jurídico, mas que para o STF tudo vale. E aí nós estamos podendo observar essa situação, estamos acompanhando esse fato deprimente, onde um deputado federal está preso pelo crime de opinião. Opinião. E nós sabemos que na nossa Constituição também, presidente, eu faço aqui questão de ressaltar, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Esse é um princípio constitucional, para que as pessoas possam saber quais são os atos ou os fatos que podem levá-las a uma responsabilização criminal. Então, se não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, como é que nós estamos vendo, neste momento, o deputado Daniel Silveira preso arbitrariamente, por uma decisão completamente descabida e sem fundamento por parte do Xandão. Presidente, eu queria que o senhor comentasse esse fato. Eu vou pegar o início da tua pergunta primeiro para te rememorar um fato histórico. Você perguntou por que a justiça está liberando os grandes criminosos e trata com tanta leniência os perigosos criminosos que estão presos, os de alta periculosidade. Você vai se lembrar que a Revolução Russa, os bolcheviques, que eram os radicais, através de Lenin, soltaram os presos das prisões. Vestiram nele os uniformes militares e mandaram que eles assassinassem o povo. A mesma coisa está sendo pensada aqui. Isso tudo é um processo. Porque não é mais a revolução comunista não virá do operário de fábrica, bem porque hoje o parque industrial é pequeno no país. Você tem mais uma mão de obra de serviço, você tem mais uma política de renda feita por pessoas que são MEI, são liberais,
80% da renda do Brasil, do PIB do Brasil, é de pequenas empresas, de pessoas que têm MEI, de profissionais liberais, não é, que têm renda própria. 80% da renda do Brasil. Ela não vem mais do chão de fábrica. Então, a revolução não se faz no chão de fábrica, como sonhou naquela cartilha que escreveu Marx, no final do século XIX. Quem é a mão de obra que pode ser usada, que é perversa, que é drogada, que abre o peito, arranca o coração, fura os olhos, incendeia os corpos? Quem é que faz isso? Os presos. Basta ver que toda rebelião eles cortam a cabeça, exibem a cabeça, abre o peito, tira o coração, aparece de propósito, furando, enfia a faca dentro do olho até atingir o cérebro, roda a faca no outro. Quer dizer, quem é capaz desse tipo de brutalidade e violência? O preso, o facínora que está preso. Então, numa primeira fase da Revolução, como fez Lenin na Rússia, usa esses homens, depois mata todos. Eles são usados porque não tem escrúpulo nenhum, não tem freio nenhum social, ético, moral, espiritual, cristão, nada. Então, eles matam, fazem de tudo, são usados para realmente para ser predadores. Eles são os predadores, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma ética, sem nenhum pudor, sem nenhuma clemência. Então, por isso você vai ver essa leniência da esquerda com os presos, porque o preso é a mão de obra revolucionária, são os guerreiros da Revolução. E você pega o currículo de cada juiz que faz isso. Pega lá. Onde se formou? Universidade Federal. Pega o promotor que permite isso. Vai lá onde se formou. Universidade Pública Federal ou Universidade Pública Estadual. Pode ir lá. Olha, 90% é o ovo da serpente. Da onde saiu o seu Barroso, que você criticou agora, quando ele diz essa piada, esse escárnio, que a ditadura comunista, que o cara andava abraçado com Lula, abraçado com Fidel, que essa ditadura comunista narcotraficante da Venezuela é de direita. Onde é que... Por que ele fala isso? Da onde ele é? Da UERJ. A UERJ é o berço de que partido? O PSOL. Ele é que partido? Ele é pissolista. Ele é o comunista mais radical. É o pessoal que se fantasia, esconde a cara, é o Black Bloc. São os alunos da UERJ aqui no Rio, que fazem o quebra-quebra, botam fogo, batem, jogam bomba na polícia, jogam morteiro. São os alunos da UERJ. Esses, como é que agora, os antifas, da onde eles vêm? Universidade pública. Aonde vem o homossexualismo aqui, essa apologia? Universidade pública. Aonde vem aí a liberação da droga? Vê se não é universidade pública que está por trás desse movimento aí na Bahia. E uma universidade pública. É universidade pública. E esses homens, esses juízes, são todos formados em universidade pública. Eles têm esse compromisso ideológico lá da universidade pública, que se tornou no Brasil um reduto inexpugnável para a sociedade. É só botar dinheiro, mas não pode analisar currículo, não pode analisar conteúdo. É uma tragédia, são as mais vagabundas universidades do mundo. Quando você faz um contexto de tese, de doutorado, de pós-doutorado, as nossas universidades são uma vergonha, porque elas não estão lá para formar grandes médicos, grandes engenheiros, grandes advogados, não. Estão para formar mão de obra para o pensamento marxista. Então, da onde vêm esses juízes? Das universidades públicas. Da onde vêm esses procuradores? Vai lá, lê no despacho o nome do juiz, entra no Google, dá uma gugada nele e diz, formado onde? Você vai cair para trás. Eu faço isso sempre que eu leio uma sentença condenatória ou uma sentença leniente com crime, eu vou buscar o nome do cara, de onde ele veio. Ou é da PUC do Rio, a PUC do Rio, que tem esse tipo de professores assim, comunistas, ou é da Universidade Pública do Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro ou a UERJ. É um negócio assim.
E o Barroso, ele sempre mentiu. Ele mente. Eu aprendi com o vovô Ibrahim, que era um cristão fervoroso, quem mente rouba, quem rouba mata. Então, esses homens que mentem, como Barroso, são capazes de tudo. Em nome da ideologia que representam, eles têm, assim, uma visão que os fins justificam os meios. E quem mente rouba, quem rouba mata. Se não tem coragem para matar, manda matar. É leniente com crime. Faz vista grossa ao assassinato, como fizeram com a tentativa de homicídio do presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi a Justiça Federal que tapou os olhos, fingiu que não viu e tentou esconder o Adélio de todo jeito para que ele não fosse inquirido ou tentado a fazer uma delação premiada. Está na cara que essa coisa tem ligações políticas. Eu não descarto o Jean Willis, que deu a credencial para ele de entrar e sair da Câmara dos Deputados. Na hora que ele esfaqueava o presidente em Juiz de Fora, alguém passava com a credencial dele nas portarias eletrônicas do Congresso Nacional. Então, havia uma estrutura atrás. Não foi um crime engendrado, pensado só por ele. Tem uma estrutura atrás. Mas que membros dessa justiça, que está viciada aí pela ideologia, tentaram encobrir. Vai no teu, dá uma gugada, vê o juiz que mandou, que decidiu a favor da interdição como inimputável, como louco de todo gênero do Adélio. Juiz formado em Universidade Federal. E o procurador que assentiu com isso, procurador formado em Universidade Federal. Quer dizer, é o ninho da serpente, é o ninho da cobra, da hidra, com essas cabeças todas que permeiam hoje o Supremo Tribunal Federal, conspirando contra a democracia e dando essa instabilidade democrática ao país. Porque onde não há o direito, onde você não tem a sensação do direito aplicado, da justiça feita, você imagina o povo, a insegurança que está o povo do Brasil diante hoje dos arroubos, dos arrotos do ministro Gilmar, com apoio da grande maioria da corte, dizendo que a Lava Jato não vale. Tudo que se apurou de corrupção ali tem que ser anulado e o Lula é inocente para poder disputar a eleição. Como se sente o povo quando eles querem anular a Lava Jato? Que insegurança tem o povo do Brasil olhando marginais, ladravazes, ladrões que desgraçaram a pátria, sendo tratado com essa leniência? Quer dizer que a Lava Jato não valeu? Então o mensalão não valeu também? Vamos anular o... Depois vai anular o mensalão? E botar todo mundo na rua. O Dirceu é inocente, o Genuíno é inocente, o Delúbio é inocente, o Palocci é inocente, todo mundo é inocente. A Dilma é inocente, o Lula é inocente, todo mundo é inocente. Porque o quê? É a cumplicidade do Soviete Supremo, que está sendo aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, que virou um poder paraestatal, não é mais uma corte constitucional, uma corte de justiça. Lembra muito a corte venezuelana que abriu caminho para o narcotráfico que governa hoje aquele país, desgraçadamente. O fez pela mão do Coronel Chaves e agora o faz pela mão de Maduro. E é impressionante, presidente, que a situação, o modo como eles se exprimem, né, do direito, o modo como eles... a gente vê muito os ministros falarem em Estado democrático de direito. É quase que, quando a gente compara as palavras, ou quando eles falam em democracia, ou Estado democrático de direito, e a gente observa esses atos, é quase como se eles quisessem ressignificar, né, os conceitos ou as palavras, porque se a gente olhar os fatos e pensar em Estado democrático de direito, então, do ponto de vista dos ministros da Suprema Corte hoje, significa que Estado democrático de direito realmente é uma juristocracia,
né, todos os demais poderes e sujeitos, pessoas que vivem nesse país, devem estar sob os pés, né, deles, né, e sujeitos às decisões arbitrárias, onde sequer poderemos emitir opiniões ou discordar, né, dos deuses, né, da Suprema Corte, uma vez que eles próprios, inclusive, se intitulam de censores, né, de um país inteiro, ou de editores de um país inteiro, onde nós somos aqui apenas praticamente tratados como escravos, estamos subjugados, né, nesse tal Estado democrático de direito que eles tanto falam. E aí nós podemos observar, né, essa situação que agora deságua em um fato gravíssimo, onde, no meu ponto de vista, tudo que poderia se falar em diálogo ou em democracia, em uma verdadeira democracia, houve um rompimento. Eu enxergo isso muito claramente, um rompimento por parte do STF. O STF rompeu com a democracia, rompeu com os demais poderes, já há muito tempo. Há uma usurpação de competências também, já há muito tempo, onde o STF, inclusive, vem com seu ativismo judicial já há muito tempo, atropelando, né, os demais poderes, aqui especificamente falando, inclusive, do Legislativo, do Congresso Nacional, que já há muito tempo vem sendo humilhado, e aqui as palavras são essas, né? O Congresso Nacional está sendo humilhado pela Suprema Corte, e isso precisa de um basta. Eu defendo que haja uma reforma do nosso judiciário, principalmente para atingir aí o que a gente deveria ter, que era uma corte constitucional. E é muito claro, lá no artigo 142, quando se fala, inclusive, dos poderes constitucionais. A defesa dos poderes constitucionais, por exemplo, por parte das Forças Armadas. Não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 142 da Constituição Federal, que é dever, inclusive, das Forças Armadas, né, proteger os poderes constitucionais. E quando a gente fala em poder constitucional, poderes constitucionais, nós não estamos falando dos indivíduos que estão ali sentados na cadeira. Nós não estamos falando daqueles que, naquele momento, está exercendo o cargo. O poder constitucional é a instituição, é a sua finalidade para o qual foi criada. E quando eu vejo falar em proteger essas instituições ou esses poderes constitucionais, eu entendo que é, inclusive, proteger contra aqueles que estão ali infiltrados, tentando destruir esse poder constitucional, tentando desvirtuar a sua finalidade, prejudicando a democracia de um país, atacando ou desmoronando a tripartição de poderes e harmonia que deveria existir entre os poderes, humilhando o povo brasileiro. Nós vimos pessoas, inclusive comuns, dentro desse inquérito das fake news, inquérito do fim do mundo, pessoas comuns recebendo a Polícia Federal em suas casas por crime de opinião, por manifestar a sua opinião. Ora, nós vemos tantas pessoas aí, inclusive os blogueiros da Globo e outros tantos aí da esquerda, que chamam o nosso presidente de genocida, de assassino, de homofóbico, enfim, de tudo que é nome, e nada acontece. Porque contra o nosso presidente, ou contra nós que somos conservadores, tudo pode ser dito. Né? Pode, inclusive, no caso do presidente, a cabeça, né, que foi feita, que eles chamam de arte, né, uma réplica da cabeça do presidente, onde eles jogaram bola, tudo isso pode. Aqui no estado da Bahia, aqui em Salvador, nós vimos aqui outdoors que foram espalhados em toda a cidade, onde se acusava o presidente de maneira, um crime contra a honra do presidente da República, onde praticamente chamavam de genocida e atribuía ao presidente as supostas mortes, né, do coronavírus, né, da pandemia. Então, tudo pode, né, tudo pode. E nós, quando tomamos uma atitude, né, no caso aqui, eu vou até relatar aqui um fato relacionado a esses outdoors, onde eu entendi que ali havia um crime continuado contra o nosso presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, com aqueles outdoors que difamavam a honra do presidente. Eu tomei uma atitude e fui lá e removi a peça publicitária, né, que claramente era um crime contra a honra do presidente. E nós que somos cidadãos, nós também temos o direito a agir em legítima defesa de terceiros. Eu agindo em legítima defesa de terceiros, sem danificar a estrutura, removi esse outdoor. Hoje eu estou sendo processado
Então, o criminoso sou eu, porque eu simplesmente fiz cessar uma ação criminosa, um ato criminoso contra a honra do nosso presidente. Então, são coisas que acontecem em nosso país que realmente têm essa origem. Né? Onde está a gênese de tudo isso? Né? São nessas universidades. E aqui, ouvindo o senhor falar, relembrei, inclusive, eu participei de uma banca. Eu fui um avaliador, né, de uma banca do curso de Direito. Eu fui uma vez só para nunca mais depois do que eu vi. É estarrecedor. Todas as pautas dos alunos eram pautas ligadas a pautas progressistas. Todos os trabalhos de conclusão de curso eram pautas progressistas. O único aluno, entre mais de 30 alunos, que apresentou um trabalho de conclusão de curso defendendo a liberação do porte de arma, defendendo a liberação do porte de arma, ele foi reprimido na frente de todos e sequer foi avaliado. Os outros 2 avaliadores se recusaram a avaliar quando viram o que o aluno estava defendendo. Defendendo a posse e o porte de arma de fogo. Com base, inclusive, eu li o projeto dele, estava todo embasado, inclusive com dados, enfim, mas se recusaram a avaliar. Então, é isso que acontece nas nossas universidades, são esses os juízes, os desembargadores que estão aí julgando, e são esses mesmos juízes e desembargadores, inclusive nós temos lá no STF, lá um deles, né, que sequer conseguiu ser aprovado no concurso para juiz, né? Todo mundo sabe quem é esse sujeito, tentou e não conseguiu. Ou seja, o cara não tem a capacidade técnica, né, de ser aprovado no concurso para juiz, e ele está lá colocado pelo PT. A serviço de quem? Para quê? E aí é que nós estamos vendo. A gente conhece a árvore pelos frutos. Quais são os frutos que o STF tem dado ao nosso país? Favorecimento à criminalidade, favorecimento aos corruptos, né? Enquanto isso, o povo vem sofrendo nesse país onde, de fato, a justiça se tornou uma das maiores perversidades para o povo brasileiro. E, presidente, quais são as suas previsões? O que o senhor espera que aconteça? Hoje eu não vou tomar muito seu tempo, acho que o senhor deve estar aí já no horário de almoço aí. Me diga aí mais ou menos quanto tempo que eu tenho com o senhor. O que o senhor espera hoje no plenário da Câmara sobre a prisão a arbitrária prisão do deputado Daniel Silveira? O que o senhor avalia? Qual é a visão que o senhor tem nesse momento? O que pode vir a acontecer? Ô, Leandro, eu quero te contar um caso quando eu era garoto. Quando eu era menino, eu apanhei na rua e cheguei em casa todo machucado e meio choramingando. Ô, papai, apanhei na rua, fulano me bateu. Ele falou, então volta lá. Volta lá, quebra ele de pau e volta aqui e me diz que fez isso. Se você voltar chorando aqui porque apanhou, eu vou te dar uma outra coça. Você, quando está preocupado com o Congresso, que o Supremo tem pisado no Congresso, o problema é do Congresso. Eu vou lembrar o papai, lutem pelas suas reputações, lutem pela sua dignidade, vão lá e dêem uma coça em quem está batendo vocês, senão o povo vai dar de cinta em vocês. Se vocês amarelarem hoje aí na Câmara dos Deputados e mantiverem a decisão desse poder paraestatal, desse puxadinho dos partidos de esquerda, que é o Soviete Supremo, inspirado na narcocorte constitucional Venezuela, se vocês mantiverem esse homem correto, cristão, patriota preso, é que vocês gostaram de apanhar. Devolvam o broche, devolvam a carteira e encerrem a carreira política, porque o povo vai cuspir em vocês. Então, eu não posso querer brigar pelo Congresso. O Congresso é que tem que se impor. E ele só vai se impor se tomar atitudes viris, varonis, de valor, corajosas, dignas. Eu não tenho pena de nenhum deputado e nenhum senador que não reaja. Eu fico preocupado com aquele que reage e é covardemente agredido. Mas se os outros não se reunirem
para defendê-lo como deputado, que tem garantia de inviolabilidade constitucional, que é vítima de um processo ilegal, de um decreto de prisão imoral e ilegal. Se a turma do plenário da Câmara não relaxar a prisão hoje, eu vou lembrar o que o papai me disse: ou você se impõe, ou você vai apanhar na rua todo dia e vai chegar chorando aqui, e eu vou te dar uma coça de cinta. Então, se a Câmara hoje não se impuser, vai levar uma coça de cinta do povo do Brasil, porque estará desagradando a todos. E para encerrar, se você fizer um plebiscito e perguntar ao povo brasileiro o que você pensa do Supremo, você vai ver que ele não representa o povo brasileiro. Se você perguntar, você crê na justiça feita pelo Supremo Tribunal Federal? Um plebiscito. Não vamos fazer pesquisa na internet, não, que aí vão dizer, não, manipulada, a pesquisa foi manipulada, os robôs, agora todo mundo é robô, né? Todo mundo que é contra essa cachorrada da esquerda é robô. Está robotizado. Eles são lobotizados, lobectomia bifrontal. São os idiotas, né? São os zumbis a repetir essas frases de efeito. Então, o que eu penso? Se nós fizermos um plebiscito, perguntando, você tem segurança jurídica? Você acha que a justiça na aplicação da lei no Brasil por parte do Supremo? Você acredita do Supremo Tribunal Federal? Um plebiscito, uma consulta ao povo, que é constitucional, dentro da lei. Você vai ver que tunda de cinta levará o soviete supremo, esse puxadinho dos partidos de esquerda aqui no Brasil, que é representado por esses 11 senhores e senhoras que não representam a dignidade do Judiciário Nacional. Então, era isso que eu queria te dizer, e vamos esperar que quem tem agora a obrigação de se impor, se imponha. Se a Câmara dos Deputados não se impuser, é porque gostou. É porque gostou. Devolvam a carteirinha, devolvam os broches, voltem para casa, porque vocês não servem mais para representar a democracia e o povo do Brasil. Presidente Roberto Jefferson, eu agradeço demais aí a sua participação, não vou lhe ocupar mais. Se eu pudesse, aqui essa conversa ia até a noite, né? Mas eu sei que o senhor tem outras atividades aí, com toda certeza. Eu tenho uma reunião grande no Rio com a Igreja da Assembleia de Deus daqui a pouco. Eu vou descer, são muitos pastores, e aí a minha esposa está colocando sobre a mesa aqui uma carne seca com abóbora. Eu te deixo assim, o aroma pela internet, ó. Vou soprar coisa assim, boa. para você sentir a carne seca. Aguardo o convite, viu, para ir pessoalmente também. Uma carne seca com abóbora que nós vamos almoçar. Te agradeço a participação no seu programa. Abraço, meu amigo, padre querido ortodoxo. Padre ortodoxo, firme, cristão, defensor da pátria, da família, da vida, da liberdade, contra as drogas, contra o aborto, contra a pedofilia, que é o padre Kelmon. Peço bênçãos ao padre Kelmon, um grande homem, ao pastor Lino Greco, outro homem, grande homem, que são amigos meus, que me ajudam a pensar o Brasil. Muitas coisas que estou dizendo aqui sobre religião, e a luta que o Brasil vive no momento é uma luta espiritual, é do bem contra o mal, da luz contra a treva, dos anjos de Deus contra o Satanás. Hoje essa é a luta, porque esses caras são satanistas, imorais, são assassinos, são criminosos, querem abusar sexualmente dos pequeninos, querem transformar os homens todos em gays, as mulheres todas em sapatões. Isso é que eles querem, para destruir a família, que é a principal obra da construção do cristianismo. Então, Leandro, eu tenho no padre Kelmon, que é um pensador cristão, no pastor Lindon, que é um pensador cristão, essas informações a respeito da luta espiritual que nós temos que fazer contra essa
essa doutrina satanista que está tentando julgar no chão as igrejas. E julgando no chão as igrejas que são as fortalezas que protegem as famílias, julgar no chão as famílias. E julgando no chão as famílias, eles querem destruir a nação, porque a nação é o coletivo das famílias com os valores que recebem na igreja. A igreja é a pátria, porque ela é palpável. A casa, o lar, é a pátria, porque é palpável, porque você põe a mão. O túmulo, que é o relicário das memórias sagradas de nossos antepassados, é a pátria, aquele cadinho de chão, é a pátria que tem ali as nossas convicções, o amor a Deus, a crença na família, o amor a Cristo, o reconhecimento do seu sacrifício na cruz por nós. E esses satanistas, que o Supremo está lotado deles, querem jogar tudo no chão, liberar droga, liberar a erotização dos pequeninos, estimular cada vez mais com essa ideologia de gênero o crescimento do homossexualismo no país, a sodomia, os sodomitas no Brasil, eles querem cada dia mais influenciar os sodomitas. Só para encerrar, você já veio no Museu do Futuro aqui na Praça Mauá, no Rio de Janeiro? Alguma vez você já foi ao Museu do Futuro aqui no Rio de Janeiro? Ainda não tive a oportunidade. Então você venha, e o povo baiano que nos assiste, venha para assistir a uma coisa que está lá, colocada como se fosse o futuro. Pensando essa arte satanista, esse modelo satanista que aí está. A multifamiliaridade. Eu falei, multifamiliaridade? Fui ver o que era aquela área do museu da multifamiliaridade. Homem com homem, mulher com mulher. Isso a gente já está acostumado. Mas homem com cachorro. Meu Deus. Mulher com cavalo. Homem com cabra. Homem com ovelha. Meu irmão. Então, essa é a nova família. Os homens casando com os animais, fazendo sexo com os animais. E eles chamam de multifamiliaridade. Quer dizer, isso é família. Cristo diz que família, a Bíblia diz, o Velho Testamento, Moisés, é pai, mãe e filhos. Essa é a palavra de Deus. Mas lá no Museu do Futuro, que eles dizem que é progressista, a gente não devia usar essa palavra progressista, porque é regressista. Isso é um eufemismo, isso é uma falsidade. Eles não são progressistas, eles são regressistas. Eles querem voltar a humanidade ao Homo sapiens, onde todo mundo fazia sexo com todo mundo. Aí sim, é o que eles querem fazer. Voltar no tempo e fazer uma grande Sodoma e Gomorra na humanidade. Compete a nós, os cristãos, impedir que isso aconteça. Obrigado a você, Leandro. É a luta que nós temos que empalmar. Os pastores, os padres. No momento, o político é fraco. O político se deixa intimidar com o politicamente correto. Todo político é isentão. Não, eu sou isentão. Eu tenho amigos da esquerda que eu bebo uísque de noite, com quem eu bebo uísque de noite. Quer servir a dois senhores, não pode. Viva o pastor evangélico, viva o padre, que é o padre ligado a esses nossos valores. Não essa cachorrada da CNBB que está aí. Esse monte de vagabundos, que a CNBB nem instituição hierárquica é da igreja, é uma ONG, mas eles falam CNBB, o povo pensa, não, isso é da hierarquia da igreja, não é, é uma ONG. E esse ano sai aí a campanha da fraternidade dessa ONG, que 60% lá é de sodomitas, 60%, sem nenhum exagero, sodomita. Então eles estão defendendo o homossexualismo, o LGBT, a ideologia de gênero, o aborto. Essa é a campanha da CNBB para o ano de 2021. Então, nós temos que nos afastar desses porta-vozes do Érebo, do abismo, desses porta-vozes do Satanás, fantasiados de bispos que são. Era isso que eu queria dizer. Agradeço a você a oportunidade de falar no seu programa e peço bênçãos ao padre Kelman, que tem me iluminado muito
com a sua santa conversa, nos bate-papos, nas nossas longas parlengas e locubrações que a gente faz aí pelo telefone celular na madrugada. As nossas parlengas e locubrações que me são muito, muito úteis para construir as minhas convicções e o meu discurso. Obrigado a você, Leandro, e obrigado a você, povo baiano que me ouviu. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade, viu? Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Bem, pessoal, continuando aqui essa live com vocês, né, apenas para a gente resumir essa grande live aqui com a participação do Bob Jeff, presidente do PTB, né, por isso eu chamei ele durante toda a live de presidente, por ser o presidente do PTB, presidente nacional. Bem, pessoal, como nós podemos observar, né, e por toda... Deixei o Bob Jeff bem à vontade para que ele pudesse expressar aqui, discorrer, como ele sempre discorre de maneira bastante inteligente, com conhecimento profundo, a situação do Brasil, a situação política e os desafios que nós estamos enfrentando. Eu queria aqui pegar um ponto importante que ele tratou aqui muito bem, que é a questão da revolução, onde se fala da revolução, a continuidade dessa revolução por parte da esquerda, utilizando a bandidagem. Hoje, nós falamos muito em revolução cultural. A revolução cultural, que foi uma estratégia da esquerda, através do marxismo cultural, através do gramscismo, que aparelhou, né, todas as nossas estruturas, né, de produção cultural, de educação, e chegamos aonde estamos. Só que nós não podemos desprezar ainda a revolução através da violência. E eu tenho chamado a atenção sobre isso, porque eu vejo muitos conservadores falando que a esquerda ela não conseguiu avançar com a Revolução Armada e, por isso, avançou e mudou a estratégia para a Revolução Cultural, como se a Revolução Armada ou a revolução através da violência tivesse ficado para trás. Isso não é verdade. Tá? A Revolução Cultural, a guerra cultural que nós enfrentamos, o gramscismo, o marxismo cultural, que hoje... infelizmente, está aí aparelhando as nossas universidades, as nossas escolas, né, toda a nossa cultura contaminada pela Revolução Cultural, foi um passo, foi uma estratégia que, infelizmente, funcionou e hoje nós estamos enfrentando grandes desafios. E, em razão de nós estarmos aqui agora acordados, né, lutando para recuperar esse campo de batalha que nós perdemos, né, tentando recuperar o nosso país, tentando recuperar os nossos pilares, os valores conservadores, eles partem agora para a revolução também violenta. E muito bem falado pelo Bob Jeff aqui, é por isso que nós estamos vendo o Estado de Direito, né, o STF, colocando todos esses criminosos nas ruas, impedindo as operações policiais do Rio de Janeiro, por exemplo, nos morros, que estão tomados por criminosos, impedindo a utilização de aeronaves, né, nas operações. Isso se repete em todos os estados, onde vemos tribunais de justiça julgando em favor dos criminosos. E o que é que nós estamos vendo? A criminalidade tomando conta, né, de todos os municípios, de todas as regiões do nosso país. Isso também é revolução. Só que é um passo que eles dão utilizando a revolução pela violência, para reprimir a sociedade de bem, para massacrar o povo de bem, o povo trabalhador, o povo conservador, o povo cristão está sendo massacrado. Então é importante que tenhamos esta consciência sobre o inimigo que nós estamos enfrentando, que agora está investindo dentro dessas estratégias que eles utilizam para massacrar, para impor essa ditadura comunista aqui em nosso país, e eles estão partindo, sim, para estruturar uma revolução, a continuidade agora através da violência, usando criminosos, como bem o nosso Bob Jeff falou aí, né, facínoras, pessoas que são perversas, que são capazes, inclusive, de cortar a cabeça de pessoas. Então, nós temos que estar atentos a essa guerra que nós estamos enfrentando. Não é à toa essa disparidade, essa incoerência, onde vimos e acompanhamos ao longo desses últimos 2 anos, por exemplo, vários membros de facções criminosas sendo beneficiados com habeas corpus, sendo beneficiados, sendo colocados nas ruas, né? E estão aí soltos até agora, porque poderiam pegar Covid na cadeia. Imagine soltar um membro do PCC,
Isso aconteceu no ano passado, eu coloquei aqui na tela para vocês verem, porque ele poderia pegar Covid. Então isso é um absurdo. Enquanto nós estamos vendo esses facínoras sendo colocados nas ruas, por outro lado, estamos vendo pessoas como o deputado Daniel Silveira, um homem íntegro, um deputado exemplar, que não é envolvido com corrupção, está preso em um processo arbitrário. Nós vimos o jornalista Oswaldo Eustáquio, que denunciou vários fatos envolvendo aí os membros da Suprema Corte. Ele não foi apenas preso, ele foi massacrado. Ele foi massacrado a mando do Alexandre de Moraes e hoje se encontra em estado de paraplegia, sem possibilidade de tratamento. Então nós precisamos sim reagir como povo e, se necessário for, tomar as ruas desse país para mostrar quem é que manda. Eu tenho sempre dito e volto a reforçar aqui, eu sei que eu corro riscos também pelo modo como eu me expresso, pela verdade que eu defendo, mas não tem qualquer ameaça que venha, seja lá de quem for, seja do STF ou seja de quem for, que vai fazer eu me calar. Vou seguir falando. O povo tem que entender, nós, brasileiros, temos que ter a consciência do poder que nós temos. E nós temos o poder de modificar esse país. Seja através do voto, seja através da força. O voto é uma das maiores expressões da democracia. Só que hoje o nosso voto está comprometido por um sistema eleitoral que utiliza urnas eletrônicas passíveis de sofrer fraudes. E nós estamos vendo aí, estamos enfrentando um STF que está, sim, a serviço de partidos políticos de esquerda e com o intuito de escravizar o nosso povo, de impor as ideologias comunistas, as ideologias, as pautas LGBTs, que destroem a família, que destroem crianças, e estão agora tentando impor sobre nós a revolução também através da violência. Mas nós podemos reverter essa situação, porque todo poder, quando a Constituição diz que todo poder emana do povo, ela não está errada. Basta que nós, que somos povo, tenhamos consciência de que unidos nós podemos destituir quem quer que seja, onde quer que ele esteja, exercendo a perversidade, seja lá qual for. Nós, como povo, podemos destituir e retirar qualquer um. Isso como um direito. Porque acima de qualquer poder constitucional, acima de qualquer juiz, acima de qualquer desembargador, ministro, acima de quem quer que seja, apenas abaixo de Deus, está o povo. Está a vontade da maioria. E essa maioria quer um país diferente. Essa maioria quer um país limpo, conservador, um país que defende os princípios cristãos, sim. Um país que a maioria precisa ter a sua vontade respeitada. Nós somos maioria de povo cristão, sim, conservador, católicos, cristãos evangélicos, de todas as denominações, que defendemos os princípios da família, a defesa da família, a defesa da fé, os princípios conservadores. E se preciso for ir à guerra, nós devemos ir à guerra. Se preciso for tomar as ruas e confrontar esses poderes malignos, nós temos que confrontar. Essa guerra que nós enfrentamos, ela, além de ser uma guerra espiritual, sim, é uma guerra espiritual, mas essa guerra espiritual ela se manifesta materialmente. E onde está a fonte de todo o mal? Nós temos que acabar com essa fonte de todo o mal. Nós temos que confrontar, nós temos que ir para a guerra. E não adianta dizermos assim, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que jogar a responsabilidade apenas para o outro. Não é assim. Todos nós somos responsáveis por defender este país que é nosso, este país que é o nosso lar, defender a verdadeira democracia, defender os princípios constitucionais que nos garantem um Estado realmente legítimo, de direito democrático, que nós merecemos. Então é uma responsabilidade nossa. Então estejamos atentos aos próximos atos, aos próximos fatos, principalmente porque eu tenho certeza que nessas próximas semanas muitas coisas vão acontecer. É o ápice. Estamos indo para o topo dessa batalha. Estejamos todos preparados, principalmente para defender as nossas famílias, os nossos filhos e o futuro das próximas gerações. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês que nos acompanharam. Vamos em frente, porque enfrentaremos sim batalhas duras,
mas a vitória é certa, porque o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado, à nossa frente, preparando esse campo. Deus abençoe a todos.